para você que não me conhece, eu me chamo Nara e esse é meu ateliê de bonecas. No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz esse enfeite usando um bastidor de bordado para poder colocar na minha casa, na porta, decorando. Mas você pode fazer isso aqui para decorar a porta do quarto de bebê, para decorar a porta do ateliê. E aqui você pode colocar a frase que quiser, ou então personalizar a peça com o nome da criança. Enfim, gente, soltem a criatividade de vocês. Lembrando que os tecidos que eu usei aqui foram todos retalhos. Isso mesmo, eu fui mexer lá nos meus retalhos, combinei as estampas, as cores, para poder formar essa peça. Dá uma olhadinha aí nos seus retalhos para você transformar isso em dinheiro. Os links de alguns materiais que eu utilizei, eu vou deixar na descrição do vídeo para que você possa acessar. Algumas coisas eu comprei na Shopee, então estarão aqui os links para você comprar, caso queira. E o molde da boneca é gratuito, isso mesmo, vai ter aqui na descrição o link para você baixar o arquivo em PDF, então só por isso já vale o seu like e a sua inscrição. Deixou o like, se inscreveu, agora vem comigo que eu vou te mostrar como eu fiz essa peça aqui. Bom, pessoal, para fazer o corpinho, eu estou usando aqui o tecido de algodão cru para o tom de pele, né, mais claro, para boneca. Se você quiser fazer uma bonequinha negra, usa o tricoline 100% algodão no tom que você quiser, tá bom? Aqui na parte de baixo é tricoline 100% algodão. E a primeira coisa que vocês vão fazer é pegar os moldes e vai riscar sobre o tecido dobrado. O molde, ele vai ter uma marcação que é para você dobrar e a parte de cima você risca no tom de pele que você escolheu para a boneca. Então aqui eu tenho o algodão cru dobrado, coloquei sobre o tecido, risquei e depois recortei deixando uma margem de costura, tá bom? E a parte de baixo risquei no tricoline 100% algodão, porque eu quero que ela fique com tipo uma meia calça, né? Simulando uma meia calça. Por isso que eu tô fazendo com o tecido aqui com uma cor diferente. Então, ó, coloquei o tecido dobrado direito com direito, pus o molde, risquei e depois recortei. A parte do meio a gente recorta quando finalizar a costura, tá bom? Fica mais fácil para fazer assim do que cortando agora para costurar depois. Então, aqui, ó, já alfinetei e vocês vão fazer o seguinte: vão separar as partes, colocar aqui o tom de pele com a parte de baixo direito com direito, tá? Coloquei, vou alfinetar e passar uma costura com retrocesso no começo e no final, aqui, ó, bem em cima do risco mesmo, tá? Faz a costura de uma ponta a outra. Depois que fizer essa costura, o próximo passo é você unir a outra parte de trás da mesma forma, direito com direito, e faz a costura. Depois que fizer isso, aí sim a gente vai unir as duas partes para fazer uma costura fechando tudo. Já finalizei a costura aqui do outro lado também, ó. Agora é só abrir assim, para que não fique muito grosso na hora de passar a costura final. Então é bom abrir essa parte, esses dois tecidos, vinca. E do outro lado fiz a mesma costura, gente. Uni direito com direito e passei a costura. Agora é só alinhar bem o encontro das costuras aqui de lado. Ó, deixa tudo bem certinho. Alfineta e faz uma costura fechando isso aqui. Agora, uma dica para você que tá iniciando, que tá fazendo isso pela primeira vez, você precisa trocar a linha de cima, a linha da máquina e a linha da bobina, combinando com a cor que você escolheu para o tom de pele e para parte de baixo.
escolhi um rosinha bem claro, então eu vou fazer a troca das linhas para deixar tudo combinando. Vou iniciar a costura aqui, ó, com retrocesso no começo e finalizo aqui também com retrocesso, com uma linha na cor, né, combinando com a cor do tom de pele. Depois, eu vou fazer a mesma coisa aqui do lado, aproveitar que já tá com a linha na máquina e vou fazer a mesma coisa, retrocesso aqui e sigo finalizando aqui com retrocesso novamente no pescoço. Aí sim, eu vou trocar a linha, colocar um rosa bem clarinho combinando com esse tecido e vou iniciar aqui embaixo, ó, com retrocesso no começo, sigo em cima do risco. Vou seguindo a costura até chegar desse lado e finalizo com retrocesso. Então, fiquem ligadas nesses detalhes. Como são dois tecidos de cores diferentes, o ideal é que troque a linha para que fique tudo combinando. Eu vou para a máquina fazer isso e volto já já. Prontinho, já fiz as costuras e depois de costurar, eu fiz o corte aqui no meio, entre as pernas, e dei uns piques aqui bem no fundinho, com muito cuidado para não cortar a linha, para que não fique repuxando depois que desvirar. Então, depois você finaliza dando uns piques aqui no meio, tá? Lembrando, gente, que para riscar no tecido, não use caneta comum. Eu tô usando essa caneta Fantasminha, uma caneta que apaga com o calor. Se você nunca ouviu falar nessa caneta, você precisa adquirir, porque isso facilita muito. Você vai riscar no tecido e depois que costurar em cima do risco, aí sim você usa um secador ou então passa o ferro que vai apagar essa marca. Nunca use a caneta comum, porque depois, com o tempo, a marca vai ficando aparente na peça, e não é isso que você quer. E vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu comprei na Shopee, vendedor local mesmo, daqui do Brasil. Então, se você quiser adquirir, é só clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo para você comprar a sua caneta. E agora, gente, depois de fazer essas costuras, é só desvirar por essa abertura que deixamos no pescoço e encher com a fibra, tá bom? Então, depois que desvirar, é só encher com a fibra e depois fazer uma costura aqui em cima, finalizando para fechar. E para fazer os braços é muito simples, você vai pegar o molde, vai colocar sobre o tecido dobrado, aqui tá direito com direito, e depois você vai riscar. Depois que riscar, você vai costurar em cima do risco. Então, aqui, ó, eu vou iniciar a costura com retrocesso, vou seguindo em cima do risco e finalizo aqui com retrocesso novamente, vai ficar essa abertura para a gente poder desvirar. Depois de fazer a costura, você pode recortar o excesso de tecido ao redor e dar um pique aqui nesses cantinhos, aí sim você vai preencher com a fibra e vai ficar dessa forma. E vamos reservar. E para fazer o vestido também é fácil, é só um retângulo que você vai precisar. Então faça o corte do tecido na estampa que você quiser, na cor que quiser, para fazer a roupinha da boneca, que é muito fácil, gente. É só cortar um tecido na medida de 11 centímetros por 29. 11 por 29. Depois que fizer o corte, aí sim você vai dobrar 2 vezes em cima para passar a costura de uma ponta a outra e aqui embaixo também, tá, gente? Dobrei 2 vezes e fiz a costura. E para finalizar, eu coloquei um bico de renda sintética aqui na parte de baixo para decorar. Depois que você fizer essas costuras, o próximo passo é unir direito com direito, como eu fiz nessa outra parte aqui. Vou passar o ferro antes, tá, gente? Tô só mostrando para vocês. Vocês vão alinhar, vão fazer uma costura aqui na lateral, com retrocesso no começo e no final, e depois é só fazer um zigue-zague com um acabamento para que não fique o corte do tecido desfiando. Foi o que eu fiz nesse outro tecido, ó. Fiz a costurinha, depois finalizei com um zigue-zague aqui na lateral.
Aí é só desvirar. Coloca aqui a costura para as costas da boneca, no caso. E aqui a gente vai escolher um fio. Eu vou usar uma linha de crochê, mas você pode usar um fio que você desejar. E vai fazer uma costura em toda a volta aqui na parte de cima, um alinhavo mesmo com agulha comum, tá? Até chegar onde você iniciou. Então, já que aqui vai ficar nas costas da boneca, os fios vão ficar para esse lado, depois é só franzir e dar um laço já no corpinho dela. Bom, agora que o corpinho já tá preenchido, fechei com uma costura aqui em cima. E o próximo passo é encaixar aqui dentro. Já fiz a costura usando um fio de uma linha de crochê. É só costurar aqui em cima, em toda a volta, deixando as pontas para esse lado aqui, onde tá a costura. Vai ficar nas costas dela. Agora, encaixa aqui no corpinho. Centraliza aqui na parte de trás. E depois é só franzir para a gente poder encaixar os braços. Depois eu faço a costura da cabeça, tá bom? Vou dar um nó aqui, porque esse vestido não é removível, tá? É uma bonequinha que a gente vai fazer como um item decorativo, então não vai ficar tirando a roupinha dela. Por isso que eu costuro os braços sobre o vestido. Bom, tá aqui. E para encaixar os braços, quem me acompanha já sabe como eu faço, não tem segredo. Eu tô usando a linha 10 e vou posicionar os bracinhos sobre o vestido, usando também uma agulha de boneca de pano, essa agulha maior, tá? Numa mesma costura, eu consigo encaixar os dois braços. É só costurar indo e voltando. E começa a costura assim, ó, furando a parte interna do braço. Aqui também. E se você tá chegando agora no canal e ainda não se inscreveu, se inscreva para não perder as novidades, ativa o sininho de notificação, porque cada vez que eu postar um vídeo, você vai receber um aviso aí no seu celular. E deixa o like, gente, não esqueça, é de graça, não demora, rapidinho você aperta aí no botão de joinha. E isso faz muita diferença para quem cria conteúdo aqui no YouTube. Isso incentiva a gente a gravar mais. O YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo, então eu preciso que vocês deixem o like, tá? Ó, encaixei um braço, já encaixei aqui na parte interna do outro, vou colocar aqui, ó, furar. E agora, vou atravessar o corpinho para poder encaixar no outro braço. É assim que eu faço. Ó. Entro nesse mesmo furinho que eu fiz no outro bracinho e vou fazendo essa costura, indo e voltando, até sentir que os bracinhos estão bem costurados, tá tudo firme. Ó, vou passar mais uma vez aqui, atravessar e finalizo arrematando a costura. Tenta entrar e sair nos mesmos furos que você fez, para não ficar uma costura muito bagunçada, tá bom? Olha só. Agora, puxa tudo. E tá prontinho. Vou entrar aqui e fazer um nó
arrematar aqui a costura embaixo do braço dela. Ó, vou fazer assim. Mais uma vez. E pronto. Agora, eu vou sair com essa agulha aqui em cima, porque eu já faço a costura da cabeça. Então, eu vou atravessar aqui o corpinho dela, para sair aqui próximo da nuca. E já encaixo a cabecinha e começo a costurar. Bom, pessoal, para fazer a cabeça, você vai precisar dobrar o tecido, põe o molde, risca e depois costura em cima do risco sem deixar abertura, tá bom? Faz essa costura fechando tudo e depois é só fazer um corte aqui bem pequeno para depois desvirar por essa abertura, tá bom? Aí você desvira, preenche com a fibra e vai ficar assim, ó. Tá bom? Então, não tem segredo. Costurou, recorta o excesso de tecido, faz um cortezinho aqui, desvira e preenche com a fibra. E para costurar, muito simples, olha só. Aqui eu já tô com a outra bonequinha pronta. Tô fazendo as duas ao mesmo tempo. E agora, vou posicionar na frente do pescoço. Aqui, ó, você define a altura. E agora é só costurar aqui ao redor, unindo o pescoço à cabeça. Dá uns pontinhos aqui, reforçando para não romper a costura. E é isso, gente. Bom, agora com a cabecinha já costurada aqui na frente do pescoço, o próximo passo é escolher a cor da lã e fazer a montagem aqui para costurar os cabelos e finalizar com a cola. Aqui eu tô usando uma lã encaracolada, tá, gente? Eu já ensinei aqui no canal como deixar a lã toda cacheadinha. Se você ainda não viu esse vídeo, tá na playlist de dicas. E eu tô usando sobrinhas, tá, gente? Não contei o número de fios, apenas fui juntando ali para poder formar 3 mechas. E vocês sabem, quanto mais fios nas mechas, mais elas vão ficar volumosas. Então, isso daí vai muito do gosto de cada um. Se você gosta de cabelo muito volumoso, ponha mais fios nas mechas. E aqui, essas mechas têm aproximadamente 14 centímetros, não tem problema se ficar grande demais, porque depois a gente vai aparar as pontas, vamos cortar. Eu já coloquei um fio da lã na agulha para boneca de pano, essa agulha grande, dei um nozinho na ponta para poder posicionar a primeira mecha. Coloquei aqui já escondendo o acabamento, né, aquela costura que a gente fez, unindo a cabeça ao pescoço, e vou dar uns pontinhos bem no meio da mecha. E vou fazendo isso até encaixar as 3. Depois que fizer essa costura inicial, a gente vai passar cola aqui nas laterais para poder finalizar, tá bom? Então, ó, passei a agulha aqui para cima, vou encaixar a próxima mecha e dou um pontinho aqui no meio, ó. Já vou saindo aqui em cima para posicionar a última. Então, para a cabecinha dessa boneca, 3 mechas são suficientes para cobrir aqui a parte de trás. Ó, agora é só virar e encaixar a última. Põe aqui, dá um pontinho e depois arremata a costura para finalizar. Aí, você pode fazer com
A lã lisa ou encaracolada, tanto faz, fica linda do mesmo jeito. É só soltar a criatividade na hora de fazer o penteado. Pode deixar com o cabelinho assim, os fios soltos, ou você pode fazer uma Maria Chiquinha, tá? Aí você é quem decide. Eu vou fazer a Maria Chiquinha mesmo. Então, aqui, ó, já dei os pontinhos. E vou começar a colar isso aqui usando a cola quente, tá? Como é uma cabeça pequenininha, eu vou usar a cola quente aqui do lado. Para poder fazer a Maria Chiquinha. E por último, a gente amarra, tá? Ó, já tá aqui prontinha. Vou passar cola aqui dos lados. E aqui também. Para poder depois amarrar, dar um nó com o próprio fio da lã. E por último, a gente finaliza aqui aparando as pontas para depois passar para os riscos do rostinho dela. Agora que já aparei as pontas, colei o lacinho aqui para decorar os cabelos, o próximo passo é fazer os riscos dos olhos, nariz e boca. Aqui eu fiz a boneca com o olhinho fechadinho, ela sorrindo, mas você pode fazer com o olho oval, redondinho, do jeito que você quiser, tá bom? Vou fazer agora os riscos dessa boneca para vocês verem. Eu tô usando a canetinha Micron 01, tá? Eu uso a 005, mas agora eu tô usando essa 01. Ela é um pouquinho mais fina que as outras que eu tenho. E é perfeita para fazer cílios, sobrancelhas, esses traços mais delicados. Aqui, ó, não tem muito segredo. Daqui da costura para cima eu marquei 1 centímetro para posicionar a boca, tá? É uma cabeça muito pequena, não vai precisar de molde. Então, vou fazer uma boquinha bem simples aqui para vocês verem. Mais aqui acima, faço um risquinho assim, ó, meio arredondado, para ser o nariz. Então, daqui para cima é mais ou menos meio centímetro, tá? E ao lado aqui, ó, um pouco acima do nariz, só que no lado direito, eu vou fazer um risquinho oval. São traços bem pequenos, então é inviável fazer molde disso aqui, tá? Ia dar muito trabalho para vocês riscarem, então vai fazendo aí num retalho até se sentir segura para fazer direto na peça. Tá aqui. Agora eu vou fazer os cílios aqui no cantinho. E um pouquinho mais acima, vou fazer um tracinho inclinado, que é para ser a sobrancelha dela. Olha só. Bem fácil, né, gente? Para iniciante mesmo. Não tem muitos detalhes para fazer. Agora é só reforçar aqui com a caneta onde precisa. E pronto, a bonequinha já tá finalizada. Se você não quiser preencher isso aqui com a caneta, você pode fazer com a tinta de tecido, usando um boleador. Mas olha só, tá pronta a boneca, gente. Bem fácil, sem muitos detalhes, para fazer esse rostinho, do jeito que vocês gostam, vocês que estão iniciando. Olha só. Tá pronta. Muito fofa, né? Agora vem cá que eu vou te mostrar como eu vou fazer com essa bonequinha aqui. Essa eu vou guardar, essa daqui vai ser um presente
vai fazer parte de um presente. Então, eu vou guardar essa daqui e vou ficar com essa. Vou reservar aqui e vou dar uma dica para vocês. Gente, para fazer essa peça, vocês podem vender, no caso, a bonequinha assim, tá? Pode vender junto com uma boneca maior, ou então vocês podem fazer, olha só a dica para quem tá perdida aí e não sabe com o que trabalhar. Gosta de fazer boneca, mas quer uma coisa mais específica. Vocês podem trabalhar com bastidores. Aquele bastidor que a gente usa para fazer bordado, pode colocar na parede também. E aqui eu vou dar uma dica para vocês. Eu comprei esse kit de bastidores. Esse branco aqui não faz parte, tá, gente? Isso aqui foi o fundo, né, onde ficou o bolo de aniversário que eu ganhei esse ano. Então, era uma torta pequena e veio em cima desse círculo aqui, dessa base de MDF. Eu guardei porque eu quero transformar em alguma peça, então por isso que tá guardada. Mas o kit mesmo que eu comprei na Shopee foi esse aqui, ó. É um kit de bastidores, são 7 bastidores. Para quem borda, eu gosto de bordar ponto cruz, então eu comprei com essa intenção de bordar para decorar aqui o meu cantinho. Aí eu tive a ideia de fazer essa peça. Olha só, aqui, ó, ele vem dessa forma, tá? Então, são vários bastidores com tamanhos diferentes. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira adquirir. Então, tem um bastidor aqui, ó, esse menor. Esse daqui é um bastidor, tá? A gente põe o tecido aqui sobre esse e depois vem com esse maior e encaixa, tá? Existe bastidor que vem com aquela tarraxa aqui em cima, que é para você regular, apertar o tecido, enfim. Esse é o mais simples, tá bom? MDF, bem simples, precinho acessível. E eu comprei para fazer uns bordados para decorar aqui o meu cantinho. Então, ó, aqui conta como um bastidor, tá? Então, são 7 no total, tamanhos diferentes. E tá aqui uma ideia para você que gosta de boneca de pano. Você pode trabalhar fazendo bastidores decorados para quarto de menina, menino, enfim. Ó, são 7, tá? Eu vou usar para essa peça esse maior. O diâmetro dele aqui na parte de dentro, assim, ó, desse jeitinho que eu tô mostrando, ele tem 18 centímetros, esse aro, tá? A parte interna tem 18 centímetros. Então, eu vou usar esse para fazer a minha peça. Os outros eu vou guardar, depois eu vou fazer um bordado, enfim, umas coisinhas. Então, vou guardar. E eu achei super bacana, um preço acessível, para poder fazer outros trabalhos. Bom, aqui eu já tô com o meu tecido. Eu cortei 2 pedaços de tecido, medindo 22 centímetros por 11. Aí, eu vou colocar aqui direito com direito, tá bom? Vou alinhar bem. Antes de fazer essa costura, eu vou encaixar um pedacinho desse bico bordado, só para dar um charme a mais na peça. Então, ó, vai ser assim, a parte estampada embaixo, a parte com tecido liso em cima, e entre um tecido e outro eu vou encaixar aqui o bico bordado. Você pode fazer com um bico rendado, com aquela rendinha sintética, tanto faz, fica bonito também. E agora sim, eu vou colocar direito com direito e vou fazer a costura com retrocesso no começo e no final. Vou alfinetar tudo isso para facilitar e fazer essa costura e volto já já para mostrar para vocês. Bom, gente, depois de fazer a costura, você vira os tecidos assim e faz uma costura de pesponto bem aqui próximo do bico, tá? Vai ficar mais bonitinho. E tá pronta essa parte. Agora, a gente vai posicionar aqui sobre o aro menor. Aí, você vem com o maior
e encaixa, tá? Tenta esticar bem aqui e vai dando uma arrumadinha no tecido, esticando para ficar tudo certinho. Prontinho, já estiquei aqui o tecido. Agora é só recortar aqui o excesso de tecido. E o trabalho da gente tá pronto. Vocês têm a opção também de colar aqui ao redor mais um círculo, tá? Com essa medida aqui dentro, para fazer o acabamento. Pode ser um círculo feito de tecido, de feltro, enfim, só para poder cobrir isso. Mas eu não vou fazer porque essa peça é para minha casa, então, se você quiser trabalhar com isso, o ideal é que você corte um pedaço de tecido aqui nessa medida para depois fazer a colagem, né, com a cola de silicone, aquela cola fria, para finalizar e deixar um acabamento bonito, escondendo essa parte da costura, tá bom? Se você for trabalhar com isso ou presentear. Como é para mim, eu não quero fazer nenhum detalhe aqui atrás para cobrir. E pronto, gente, eu vou só recortar isso aqui para depois decorar. E olha só o resultado dessa peça, mas calma que eu vou te explicar o que foi que eu fiz aqui, para você não ficar aí perdida. Depois que a gente costura, né, unindo os dois tecidos e encaixa aqui no bastidor, o resto, gente, é só decorar. E decoração vai do gosto de cada um. Eu fiz a colagem dessa fita pompom. Eu vou deixar link aqui na descrição, caso alguém queira adquirir. Tudo da Shopee, vendedor local, tá bom? E aqui não é obrigatório você fazer com essa fita pompom. Você pode deixar sem esse detalhe, pode colocar outra coisa para decorar, enfim. Mas eu achei que deu um charme, combinando com as cores que eu escolhi, os tons, né, de rosa. E depois de colar essa fita pompom, eu fiz a costura da boneca, fui ponteando aqui, ó, prendendo a boneca, ao invés de colar. Então, eu não aconselho que você passe a cola na boneca para colar aqui no bastidor. Eu acho bem melhor você dar uns pontinhos, dei uns pontinhos aqui, ó, onde fica a cabeça, aqui na metade do corpo, só para ela ficar firme aqui na frente desse bastidor. E aqui são flores artificiais, sempre vivas, aquelas flores bem conhecidas, e eu tinha esse pouquinho, daí eu fiz um buquê para colar na mão dela. A gente tá nesse clima aí de primavera, então achei que combinou bastante e resolvi colar na mãozinha dela esse buquê com essas flores artificiais. É opcional também, se você não quiser fazer assim também não precisa. Aqui eu colei um lacinho com uma meia pérola para decorar. Aqui é um pingente em forma de chave, tá? Tudo a ver aqui, porque eu vou colocar na porta da minha casa, tá? E aqui você pode soltar a sua criatividade. Você pode bordar, você pode usar uma letra em MDF, uma frase, enfim, de MDF. É bem comum encontrar na internet. E nesse caso, eu usei letras em EVA. São letrinhas que eu comprei há muito tempo, então eu não lembro onde foi, qual foi a loja virtual que eu comprei. Mas na Shopee é fácil de vocês encontrarem. Eu vou deixar o link de alguns anúncios de letras em EVA que eu achei. Daí vocês decidem, né, o tamanho que vocês querem comprar. É só acessar o link e sair pesquisando para achar a letra na fonte que vocês quiserem. Então aqui eu coloquei essas letras formando a frase lar, doce lar, mas você pode fazer com o nome da criança, o nome da pessoa que você quer presentear. Enfim, lugares não faltam para você usar isso daqui e é só soltar a criatividade, você pode decorar da forma que quiser. Eu achei que ficou muito fofo, fiz para mim, vou colocar na porta da minha casa e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, não trabalha com artesanato, mas conhece alguém que trabalha com alguma coisa, que gosta de costurar,
manda esse vídeo para essa pessoa, gente. Compartilha aí pelo WhatsApp. Eu tenho certeza que ela vai gostar desse passo a passo. Um beijo grande, a gente se encontra no próximo tutorial. Segue lá no Instagram também, @Nara Atelier de Bonecas. E tchau, tchau!